Com esse paulista que é apaixonado pelo estado do Rio Grande do Norte. Eu pedi ao nosso produtor, viu, Kelsen, para dizer, ó, o cara tem uma longa vida, um extenso currículo. Pega na internet pra gente fazer a apresentação. Eu vou precisar de um bloco inteiro só para ler tudo aqui, mas eu vou resumir. Quem hoje agora bate papo conosco é o Dr. Quirino. Ele é uma figura, é um profissional de mão cheia. Dizer que sou fã do trabalho dele, tenho o prazer de chamar ele de amigo. Ontem à noite ele foi responder meu WhatsApp às 11h30 da noite e eu respondi de volta às 11h31 da noite. Dr. Quirino Cordeiro Júnior é o diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas do Governo do Estado de São Paulo, professor adjunto de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Entre as várias coisas, vou destacar três dele, vai. Preceptor da residência em psiquiatria aqui do nosso Complexo de Saúde, professor Severino Lopes. Afinal, eu e ele somos irmãos por parte de Cláudio. Ele é um irmão querido de Cláudio, eu sou irmão cliente, então a gente é irmão por parte de Cláudio. E Cláudio Lopes, filho de Severino Lopes e o líder maior lá do Complexo de Saúde, Severino Lopes. Ele foi coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. Ele dedicou os anos de 2017, 2018 no governo Temer a esse trabalho. E aí, quando veio o Bolsonaro, ele trabalhou os 4 anos como secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania. Meu caro amigo Quirino, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Notícias. Tudo bem com você? Meu irmão, é uma imensa satisfação estar com você novamente, com toda a sua audiência, agora falando de uma questão de suma importância para toda a sociedade brasileira, que é a prevenção do suicídio nesse mês do Setembro Amarelo. Pois é, Quirino, aí eu queria já fazendo uma construção em cima da utilização das drogas e do debate que se tem agora na sociedade brasileira sobre a permissão de consumo de uma quantidade até 60 gramas, até 100 gramas, ainda está para ser decidido. Apesar de 5-1 lá no Supremo Tribunal Federal, nada mudou ainda, é proibido o porte de drogas no Brasil. Eu queria escutar de você, um profissional que inclusive tem dedicado esses últimos meses da tua vida, esse ano de 2023, você é o homem escolhido pelo governador Tarcísio para tomar conta da Cracolândia, tomar conta no sentido de a gente não ver mais isso acontecendo aí na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Eu queria escutar de você, um profissional dedicado à prevenção às drogas, o quanto a utilização de drogas, mesmo, abre aspas, aquelas não tão pesadas como a maconha, fecha aspas, eu estou sendo sarcástico, meu caro ouvinte, mas eu quero trazer para você essa pergunta: o quanto isso daí pode levar a pensamentos suicidas e tentativas de suicídio? Drogas é um dos principais fatores relacionados ao aparecimento do suicídio. Para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender, pessoas que morrem por suicídio, na sua imensa maioria, apresentam problemas na área de saúde mental. O principal fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de transtornos do humor, como depressão, transtorno afetivo bipolar. Porém, o segundo maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença do uso de drogas. E isso daí a gente está falando de todas as drogas, Sérgio. A gente está falando das drogas lícitas, estamos falando do álcool. O álcool é uma questão muito importante para que nós possamos aproveitar esse momento para conversar com a sua audiência, porque como é uma droga de uso legalizado na sociedade, muitas vezes as pessoas não percebem o dano que essa substância causa para o usuário, para a família do usuário e para a sociedade como um todo. Então, o uso de álcool é um importante fator de risco para o suicídio, e também o uso de drogas ilícitas. Aí nós estamos falando do crack, da cocaína, e estamos falando também da maconha. Existe uma série de trabalhos científicos. Hoje, a literatura científica nacional e internacional é bastante robusta em mostrar a maconha como um importante fator de risco para que pessoas morram por suicídio. Então, quando nós falamos sobre prevenção ao suicídio, nós estamos falando também de prevenção ao uso de drogas. E uma situação como essa, do STF, Supremo Tribunal Federal, buscando legalizar no Brasil, buscando descriminalizar
o porte de drogas, essa é uma situação muito grave, porque nós sabemos, por conta de experiências que aconteceram em outros países, sempre que há um relaxamento, sempre que se reduz o controle sobre uma substância psicoativa, aumenta a oferta dessa droga na sociedade, por conta disso aumenta o seu consumo e aumenta todas as consequências danosas do uso dessa droga na população, incluindo aí aumento das taxas de suicídio. Pois é, olha, quem está comigo hoje na bancada é meu querido co-host, todas as terças conosco aqui, doutor Carlos Kelsen. Ele é doutor, mas é na advocacia. Ele tem a próxima pergunta para você. Doutor Quirino Cordeiro, a minha pergunta é, a gente tem muitos ouvintes aqui que estão nesse intervalo, ou trazendo o filho da escola ou levando o filho para a escola. Então, quando a gente fala de drogas, eu sempre me recordo, não só que sou pai de adolescente e crianças, como tem muitos jovens que estão nos ouvindo. Que conselho o senhor transmite para os pais quando o assunto é drogas? Como lidar, como aconselhar os filhos, o que fazer? Doutor Carlos, essa é uma questão fundamental quando se trata de prevenção ao uso de drogas, porque o papel da família é central nesse contexto. Muitas vezes, quando se pensa em prevenção às drogas, sempre se pensa em prevenção em diferentes contextos, mas o contexto familiar é o principal deles. É dentro da família que se inicia a prevenção às drogas. Então é muito importante que os pais, tios, avós, é importante que o ambiente familiar esteja atento em relação ao uso de substâncias. Quando eu estive no governo federal, aqui o nosso amigo Sêmio falou um pouco sobre isso, lá nós criamos um programa chamado Famílias Fortes, que buscava, por meio do fortalecimento das famílias, fortalecimento dos vínculos familiares, fortalecimento dos vínculos das relações entre as pessoas dentro do contexto familiar, dentro do fortalecimento da família, se buscar a prevenção ao uso das drogas. Nós também criamos um programa, nós importamos um programa internacional que é bastante importante em outros países, que busca fazer com que as pessoas se conscientizem da importância, por exemplo, de fazer uma refeição em conjunto com os membros da família. Nós criamos um programa chamado Refeições em Família. Existem vários estudos científicos mostrando que famílias que se reúnem pelo menos uma vez ao dia para fazer uma refeição com todos os seus membros juntos, acabam diminuindo a chance dessas pessoas apresentarem problemas com as drogas. Mas também o fortalecimento dos vínculos familiares também é um fator de proteção, não só contra o uso de drogas, mas também contra suicídio, contra o aparecimento de depressão, ansiedade, outros problemas, como por exemplo gravidez na adolescência. Então é muito importante que a família esteja sempre unida e buscando dar suporte para os seus membros. E uma orientação específica para os pais, para os avós, tios, enfim, para as pessoas que acompanham jovens, adolescentes, crianças. Primeiro, é muito importante que fique claro que aquela família não aceita o uso de substâncias. Não é possível condescendência em relação ao uso de drogas, mesmo as lícitas, por parte de adolescentes, jovens, crianças. Criança, adolescente não usa drogas, nem as lícitas, porque muitas vezes o álcool, que é uma substância legalizada na nossa sociedade, infelizmente alguns contextos familiares acabam sendo mais permissivos. Algumas pessoas têm a ideia de que, por exemplo, se acabarem permitindo o uso de álcool pelos seus filhos, tem muitos pais que falam, não, o meu filho vai começar a beber comigo, ele vai beber aqui na minha casa, porque ele vai beber num ambiente protegido, é melhor ele beber em casa do que beber na rua. Não, beber não é bom nem em casa nem na rua. É importante que nós criemos ambientes familiares livres do uso de drogas. E é importante que os pais e os cuidadores de adolescentes, de jovens, de crianças possam entender que o que vale mais de tudo nesse contexto é o exemplo. Não adianta eu falar pro meu filho, olha, você não pode usar álcool, se numa festa eu estou usando álcool, estou me embriagando, as pessoas todas estão embriagadas. Então é muito importante que as pessoas possam entender que o exemplo, primeiro, é a principal coisa. A outra, é importante ficar muito claro
que aquela família não aceita o uso de drogas por menores de idade, por crianças, por adolescentes. Outra questão que é muito importante é que os cuidadores de crianças e adolescentes saibam com quem os adolescentes estão, quando eles saem, que horas que eles voltam, onde eles estão, fazer um monitoramento desses jovens é muito importante, sempre na perspectiva de criar um ambiente onde a droga não faça parte. E uma questão muito importante é que tudo isso aconteça a partir de um diálogo que se estabeleça entre pais, tios, avós e os adolescentes e as crianças. Um diálogo franco, claro e que coloque a questão das drogas como sendo um fator, como sendo um comportamento que não é aceito dentro daquele ambiente familiar. O papel da família é fundamental na prevenção ao uso de drogas. Olha, estamos